Bom dia. Bom dia. Vou dizer de novo. Tá tão assim, desanimadinho. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Nel, tudo bem? Tudo bem. Nossa primeira vez juntas. Verdade. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Verdade. Bom dia para você de casa. E nós queremos convidar você de casa, você aqui da igreja, e eu e a Carol, nós vamos nos ajoelhar para falarmos com o nosso Deus nesse momento. Oremos. Bondoso Deus, amado Pai, graças damos a Ti porque estamos mais uma vez na Sua santa casa de oração. Senhor, estudamos a Sua palavra nessa madrugada e estaremos compartilhando com nossos irmãos aquilo que nós aprendemos. E estaremos entoando louvores a Ti, Pai, e lhe pedimos, por favor, para que o Senhor aceite nossos louvores, que são humildes, mas são do coração. E seja conosco em todo momento, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos começar o nosso louvor ao nosso Deus e nós vamos louvar um hino 198. E agora estaremos citando o nosso verso da semana, que está lá em João 9, do 20 ao 27. Vamos no 3? Vamos no 3. 1, 2, 3. João 9, do 20 ao 27. Seus pais lhe responderam e disseram:
Sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dai glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis porventura fazer-vos também seus discípulos? João 9, do 20 ao 27. João 9, do 20 ao 27. Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dai glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? João 9, do 20 ao 27. João 9, do 20 ao 27. Seus pais me responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Por quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dai glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu-lhe, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? João 9, do 20 ao 27. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Joshua. Bom dia, Sofia. Um bom dia para você que está em casa, que esse dia possa ser um dia muito abençoado. E neste momento agora, nós iremos orar por algumas pessoas. Pela irmã Tânia Silva, pela irmã Dágia Oliveira e também pelo irmão Domingos Luiz da Silva.
E neste momento nós iremos nos ajoelhar e orar por essas pessoas. Querido Deus, te agradeço por mais este dia que o Senhor nos está dando, porque o Senhor nos acordou com vida e com saúde. Eu peço neste momento especialmente pela irmã Tânia, que o Senhor abençoe ela, a sua vida, os seus familiares e esteja com ela, Senhor. Também eu peço pela irmã Dáguia, que o Senhor a abençoe e que os teus planos possam ser concretizados na vida dela, Senhor. Que o Senhor também abençoe este estudo, esteja conosco neste dia e que possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor dá para cada um de nós. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, amado Pai, continuando em Tua presença, Senhor, eu ponho o nome do irmão Domingos Luiz da Silva. Ele está pedindo, Senhor, pela saúde dele. E eu te peço que nesse momento o Senhor possa ir lá na vida dele, Senhor, e restaurar a saúde física e espiritual dele. Principalmente espiritual, Senhor. E que possa haver, meu Deus, que possa ter, Senhor, uma cura, que ele possa sentir neste momento que o Senhor está com a mão sobre a vida dele. Como Joshua disse, Senhor, eu te peço que o Senhor possa guiar esse estudo hoje e que possamos tomar lições para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, neste momento, nós iremos estudar o que estudamos nesta madrugada. E nesta madrugada nós estudamos Salmos, capítulo 84, 85 e 86, e também o livro de Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20, e o novo livro que começamos, de Espírito de Profecia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o propósito de Deus para a sua igreja. E aqui no Salmo 84, vem falando sobre 3 pontos importantes. Vem falando sobre a felicidade dos que habitam no templo, sobre a felicidade dos que peregrinam para o templo e a felicidade dos que confiam em Deus. E um verso aqui que eu achei muito interessante é o verso 2, que fala assim: a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Então nós vemos aqui neste versículo a necessidade de buscar a Deus. Então aqui nós encontramos e vemos que devemos cada dia mais buscar o nosso Senhor Jesus, ter uma comunhão com Ele e ir todos os dias à casa do Senhor. Outro verso também aqui que eu gostei bastante é o verso 11, que diz assim: porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Antigamente nós sabemos que as pessoas, eles adoravam ao Deus Sol, mas aqui não está falando referente a que nós devemos adorar ao Sol, mas vem falando que o Senhor Deus, ele é como um sol que ilumina a nossa vida. Então nós devemos, da mesma forma que Deus ele ilumina a nossa vida, nós devemos iluminar a vida dos outros, devemos mostrar do amor de Cristo para as outras pessoas e testemunhar aos outros através do nosso exemplo, indo para a igreja adorar ao Senhor. Também nós estudamos o capítulo 85 e 86 de Salmos. No capítulo 85, é muito bonito falando da obra de Deus para com o povo dele. Fala que ele perdoou a iniquidade do povo dele, fala que ele restaurou e ele mostrou o seu amor. E a gente consegue ver isso no capítulo 1 também do Atos dos Apóstolos, falando que Deus em todo momento da história da terra, ele tinha um povo dele e ele se preocupava com o povo dele. Ele estava sempre mostrando e disposto a restaurar sempre que o povo desviava, ele estava lá mostrando o seu amor. No versículo 13 diz assim: a justiça vai diante dele e prepara o caminho, os seus passos. O Senhor Deus sempre estava tentando mostrar o caminho para o povo dele, sempre tinha uma saída e até hoje é assim. No capítulo 86 é uma oração de Davi e é muito bonita, Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas a gente poderia sim colocar e fazer essa oração todos os dias em nossa vida, Pedir a Deus isso. Fala assim no versículo 1: inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda minha alma, pois sou fiel a ti. Tu és meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Davi está aqui também glorificando a Deus e as obras que ele fez na vida dele, e ele pede para que Deus possa ensinar e nunca desamparar ele, para que Deus sempre fique ao lado dele.
Eu só queria ler o versículo 15, que diz assim: No entanto, tu, ó Senhor, és Deus compassivo e gracioso, lento para irar-se e abundante em amor e fidelidade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. O Senhor, da mesma forma que nunca desamparou o seu povo, Ele também nunca vai desamparar cada um de nós pessoalmente. Ele é o Deus de todo mundo, mas Ele é o nosso Deus pessoal. E é isso que Davi está pedindo a Ele. E aqui nesse salmo eu também achei o verso 11, muito interessante, que diz assim: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao teu temor do teu nome. Então nós devemos cada dia pedir ao Senhor que Ele nos mostre o caminho que devemos andar e que nós, ao decorrer da nossa vida, possamos seguir o caminho certo, o caminho da verdade. Amém. E agora, vamos para Mateus, capítulo 28, os versos 18 a 20. E, então, aqui vem dizendo no verso 18: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Então Jesus aqui, nestes versos, Ele mandou os seus discípulos para ir pregar para as pessoas que não conheciam a mensagem. E nós vemos aqui que com isso começou a ser fundada a igreja, através da pregação deles. Então nós vemos que a partir desse momento que Jesus deu autoridade a eles para curar os enfermos, para fazer milagres, para pregar o evangelho, nós vemos que eles começaram a poder pregar e começaram a se fundar a primeira igreja. E qual era o propósito de Deus para a sua igreja? Então, nós vamos ler o primeiro parágrafo do livro, que lá vem respondendo essa resposta. Capítulo 1, o propósito de Deus para a sua igreja. E diz assim o primeiro parágrafo: A igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Desde o princípio tem sido plano de Deus que através de sua igreja seja refletida para o mundo sua plenitude e suficiência. Aos membros da igreja, a quem ele chamou das trevas para sua maravilhosa luz, compete manifestar sua glória. A igreja é a depositária das riquezas da graça de Cristo, e pela igreja será a seu tempo manifesta mesmo aos principados e potestades nos céus. Afinal, e ampla demonstração do amor de Deus. Então nós vemos que o propósito de Deus para a sua igreja é servir e levar o evangelho a todo mundo. E eu queria agora ler duas promessas na Bíblia maravilhosas que vêm falando a respeito da igreja. E uma delas está lá em Isaías, capítulo 56, versículo 7. Vamos abrir nossas Bíblias. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia e vamos ler juntos. Isaías, capítulo 56, versículo 7. Diz assim: Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Que promessa linda Deus deixou para cada um de nós, e que nós possamos aproveitar as oportunidades de expandir o evangelho para os outros. A outra promessa também está lá em Isaías, capítulo 43, versículo 10, que diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, aqui fala que nós somos testemunhas do Senhor, e nós devemos compartilhar a mensagem para os outros.
e devemos fazer a obra que Deus deu para cada um de nós. E sabe uma coisa, Joshua? A gente acha que a igreja de Deus, né, organizada, assim, começou aí com os discípulos, né? Depois que Jesus morreu, aí a gente acha que é aí que começou a igreja, mas não. A igreja dele sempre existiu e Deus sempre teve pessoas que eram como vigias dele aqui na terra, né? Aqui tem o parágrafo na página 11, que o parágrafo começa assim: a igreja é a fortaleza de Deus. Eu não vou ele todo, mas no meio diz assim: pessoas fiéis constituíram desde o princípio a igreja sobre a terra. Em cada era teve o Senhor seus vigias que deram fiel testemunho à geração que viveram. E o mais bonito é que eles eram cooperadores de Deus, né? Eles eram como a boca de Deus para a igreja. Deus, ele dava através deles advertências, as profecias, porque até nesse sentido Deus não desamparou o povo dele. Ele predisse as coisas que iriam acontecer e tudo aconteceu fielmente como ele predisse. E até hoje é assim, né? Deus, ele não desampara a igreja dele hoje, e fraca e defeituosa como ela possa parecer, ele tem um grande propósito. E eu queria ler esse verso que está lá em Ezequiel, no capítulo 47, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês. É Ezequiel 47, versículo 8 e versículo 9. Diz assim: ele me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, porque estas águas lá chegam e tornam saudáveis a água salgada, de modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Esse aqui foi uma visão que Ezequiel teve, mas está falando da igreja dele. Deus compara a igreja dele com esse rio purificador, que onde quer que passe, tudo se transforma e tudo se revive. E esse é o propósito de Deus que ele tem para a igreja dele hoje. Ele quer que nós sejamos uma bênção para o mundo, como aconteceu, como foram todos os profetas dele, e hoje ele tem esse chamado para nós. Tem essa parte muito interessante aqui, que fala desse verso que está em Marcos, no capítulo 4, que é uma pergunta, né, que Cristo fazia. Aqui pode se comparar o reino dele. A gente não pode comparar o reino de Deus com nada dessa terra, porque é um reino muito maior. E o propósito do reino dele é erguer e enobrecer a humanidade da mesma forma que a igreja dele. A igreja dele também tem esse propósito de erguer e ser uma bênção para o mundo. Desde o início, ele tem esse propósito, que todos nós possamos ser bênção para o mundo, né, Joshua? Sim. E aqui tem um parágrafo que eu achei muito bonito, que está na página no número 13, é o segundo parágrafo, que diz assim: desde o início, tem Deus operado por intermédio de seu povo, a fim de trazer bênçãos ao mundo. Deus fez de José uma fonte de vida para a antiga nação egípcia. Através de sua integridade, a vida de todo o povo foi preservada. Por meio de Daniel, salvou Deus a vida de todos os sábios de Babilônia. E esses livramentos são como lições objetivas. Eles ilustram as bênçãos espirituais oferecidas ao mundo pela ligação com Deus a quem José e Daniel adoravam. Todos aqueles em cujo coração Cristo habita, cada um que mostre seu amor ao mundo. É um cooperador de Deus para a bênção da humanidade. À medida que recebe do Salvador graça para reparti-la com os outros, de seu próprio ser fluem torrentes de vida espiritual. Interessante aqui neste parágrafo é que, da mesma forma que Daniel e José, eles foram bênçãos para o seu povo, nós como igreja devemos ser bênçãos para as pessoas do mundo. Não é que significa que só essas pessoas devem ser bênçãos, mas nós também devemos, os que estamos dentro da igreja, e devemos nós ser torrentes de vida espiritual para os outros. Devemos mostrar Cristo em nossa vida e ser um exemplo para os outros. A gente sabe que ele escolheu o povo de Israel para fazer esse trabalho, né? Ele chamou quem primeiro? Abraão, e através da descendência dele, ele seria uma bênção para o mundo. A gente acha assim, não é por conta que o povo de Israel era uma nação assim diferente, especial. A mesma coisa de Deus falar assim: Diego, você vai ser escolhido para ser uma bênção para todo mundo aqui. Você que vai ser meu porta-voz. E ele escolheu o povo de Israel para isso.
Mas infelizmente o povo perdeu isso de vista. Eles se misturaram com os povos pagãos e eles perderam o propósito, eles perderam de vista o propósito que Deus tinha encarregado eles, né? Nos primeiros dias de Israel, as nações do mundo, mediante práticas corruptas, tinham perdido o conhecimento de Deus. E a gente vê isso em Romanos 1, 21, eu ia ler, mas a gente não precisa abrir, que diz assim: não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Aí Deus falou assim, então a gente vai... Deus sempre tem uma solução, né? A gente ouve que Ele sempre resolve os nossos problemas. Então Ele deu outra solução, que foi mostrar, mediante aqueles sacrifícios, a obra dele, a obra do povo de Israel. Aí Ele falou assim, olha, eu um dia vou vir aqui, eu vou salvar o povo, e Ele deu sacrifícios, todos aqueles rituais para que o povo não se esquecesse. O povo se esquecia muito fácil. Mas infelizmente eles também não perderam de vista. Eles se excluíram e foi esse o erro deles. Eles acharam assim, então já que a gente não pode se misturar com o povo, a gente vai se excluir completamente. E Deus, não era esse o propósito de Deus, né? Foi 880. Deus, Ele não queria que eles se misturassem com os povos pagãos para que não se corrompesse, não praticassem aquelas coisas, mas eles tinham que ir para salvá-los. E não foi isso que eles fizeram, eles simplesmente se excluíram de tudo e não cumpriram o propósito dele mais uma vez. Eu vou ler esse parágrafo que está na página 15, no segundo parágrafo, que diz assim: sacerdotes e príncipes fixaram-se numa rotina de cerimonialismo, satisfizeram-se com uma religião legal e era-lhes impossível dar a outros a vivas verdades do céu. Consideravam suficiente sua própria justiça e não desejavam a intromissão de um novo elemento em sua religião. A boa vontade de Deus para com os homens não era por eles aceita como algo à parte deles próprios, mas a relacionavam com os seus próprios méritos por causa de suas boas obras. A fé que atua por amor e purifica a vida não achava lugar na união com a religião dos fariseus, feita de cerimonialismo e injunção humanas. Eles não entendiam que o propósito deles era ser uma bênção para a humanidade. E eles achavam que todo aquilo que eles conseguiam, aquela vida que eles tinham, era porque eles estavam seguindo aquele caminho, não era por meio de Cristo. E eles não aceitavam isso. Mas hoje também, Deus ele tem esse propósito para nós, né, Joshua? Ele também nos deu um trabalho. E a gente não pode correr o risco de como o povo judeu, de como aqueles fariseus perder isso de vista. Sim, então nós vemos que os fariseus, os judeus, eles se excluíram, eles se afastaram. E aí nós vemos que os discípulos eles foram chamados para fazer essa obra que os líderes poderiam ter feito. Então, os discípulos, Jesus chamou eles para pregar ao mundo. E nós vemos aqui que a glória de Deus tinha que ser revelada e a sua palavra tinha que ser confirmada, tinha que ser mostrada a todo mundo. Por isso que não foram só os discípulos que foram chamados. Nós também, hoje em dia, nós devemos mostrar ao mundo a mensagem. Nós devemos compartilhar do amor de Cristo. Porque hoje em dia, não são todas as pessoas que também querem pregar da mesma forma que antes muitos se excluíam. Então, nós devemos compartilhar da mensagem de Cristo, a salvação dele para todas as pessoas. A gente vê, né, que Satanás, ao decorrer da história, ele sempre está tentando acabar com os planos de Deus, né? Ele sempre tenta destruir de alguma forma. Ele fez com o povo de Israel no passado, quando eles estavam no deserto, tentar misturar eles com aqueles povos de lá. E a gente vê que nunca conseguia, porque o plano de Deus não vai mudar. Sempre tem isso, sempre tem um propósito e Satanás querendo destruir nunca vai conseguir. Então, com o povo de Israel, com os líderes, né? E agora com nós hoje, nós temos esse chamado e nós não podemos nos deixar levar pelos enganos de Satanás. Bom dia a todos. Eu achei duas coisas interessantes no estudo de hoje. A Sofia leu na página 11 o segundo parágrafo que diz que a igreja é a fortaleza de Deus aqui na terra, certo? Para que serve uma fortaleza? Para proteger as pessoas, correto? Na página 11, o segundo parágrafo que começa: a igreja é a fortaleza de Deus
A igreja é a fortaleza de Deus, sua cidade de refúgio, que ele mantém no mundo revoltado. Qualquer infidelidade da igreja é traição para com aquele que comprou a humanidade com o sangue de seu unigênito Filho. E na página seguinte, o primeiro parágrafo que diz, durante séculos, eu achei interessante porque aqui vai dizer que, vamos ler o parágrafo para que não sejam minhas palavras, né? Durante séculos de trevas espirituais, a Igreja de Deus tem sido uma cidade edificada sobre um monte. De século em século, através de sucessivas gerações, as puras doutrinas do céu têm sido desdobradas dentro de seus limites. Aí vem a parte que me chamou a atenção, que diz assim: fraca e defeituosa como possa parecer, a Igreja é o único objeto sobre que Deus concede, em sentido especial, sua suprema atenção. É o cenário de sua graça, na qual se deleita em revelar seu poder de transformar corações. Então, a igreja aqui de Deus na terra é a sua fortaleza, onde as pessoas vão lá para se proteger do mundo como nós estamos vivendo. O mundo não está seguro. E onde tem a segurança? Na fortaleza de Deus. Aí a Sofia comentou que durante gerações as pessoas não foram cumprindo o propósito. Abraão foi chamado para que levasse a mensagem para as outras nações, para que fossem abençoadas. Em determinado tempo, o povo de Israel até estava cumprindo o chamado que Deus fez para eles. Nós já estudamos isso lá no Patriarcas e Profetas. E nós temos estudado no decorrer do ano bíblico que o povo de Israel tinha altos e baixos. E nesse parágrafo diz que, mais na frente a Sofia comentou, que os judeus não estavam cumprindo a missão que Deus tinha deixado para eles cumprir aqui na terra. Mas diz que a verdade de Deus sempre esteve em pé. E diz que mais fraca como possa parecer a igreja, essa igreja é verdadeira, essa igreja onde Deus tem sua atenção. Por mais que o povo de Israel no passado não cumpriu o propósito que Deus tinha para eles, aquela era a igreja de Deus, onde Jesus nasceu e cumpriu. E hoje em dia não é diferente. Por mais que as pessoas que fazem parte da igreja tenham os seus erros, tenham os seus pecados, tenham as suas falhas, essa é a igreja de Deus, essa igreja não vai cair. Então, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. Nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas dizem, eu vou para aquela igreja onde fulano e ciclano faz isso e aquilo, eu não quero ir para essa igreja não. Mas eles não têm que olhar para as pessoas que estão na igreja. Eles têm que olhar que aquela igreja cumpre o que Deus pediu para que as pessoas fizessem. Que terrível a posição da nação de Israel, né? O último parágrafo do capítulo diz que os líderes judeus se imaginavam sábios demais para precisarem de ajuda, né? Para necessitarem de instrução. Diz que eles se sentiam justos demais para precisarem da salvação que Cristo estava oferecendo, se achavam muito honrados para precisar ou necessitar da honra de Cristo. E isso me chamou muito a atenção, porque pensa só, eles relutaram em cumprir o propósito de Deus e Deus lutou com eles por muito tempo. Foram muitos anos que Deus ficou lutando para tentar dar certo com eles e não funcionou. E aí os discípulos assumiram a obra que os líderes judaicos não deram conta. Só que eu fiquei pensando na gente. Nós somos o último povo. Estamos vivendo no finalzinho da história. Não tem mais tempo para Deus lutar com a gente. Não tem mais tempo para Deus ficar tentando nos empurrar para cumprir o propósito dele. Chegou a hora da gente fazer valer. Não tem mais esse tempo todinho para Deus ficar trabalhando e ficar, vamos lá, vamos dar... Não, chegou a hora da gente pegar a nossa mão e fazer dar conta. Porque ou é isso, ou a obra de Deus vai continuar sem mim. A última frase diz que a salvação de Deus tinha que se tornar conhecida nas cidades do deserto. Então, os judeus não deram conta, pumba, a obra de Deus passou para outro que pudesse dar conta.
Então, se você não estiver envolvido, se você não se engajar nisso, se você não pegar e pedir, Senhor, por favor, me ajuda a fazer parte disso, a obra de Deus vai avante e você vai ficar para trás. E não é porque Deus é ruim, é porque a verdade não pode deixar de ser pregada, é porque a verdade não pode deixar de ser exaltada, Deus não pode deixar de ser exaltado porque você decidiu parar. Então isso me falou muito ao coração. Chegou a hora da gente terminar essa obra e terminar ela com um grande poder, porque é isso que a palavra de Deus nos diz, que será terminado com um grande poder. E nós temos que fazer parte disso. Nós temos que estar envolvidos com isso. Deus nos chamou para isso, né? Ai, Joshua, a gente tem que finalizar agora, né? Agora eu vou fazer a pele. Então, irmãos, que não possamos perder isso de vista. Nós temos esse chamado, nós somos esse rio que Ezequiel teve a visão, esse rio purificador, que onde nós passarmos, tudo viverá. Isso foi uma profecia e vai se cumprir se não nos esquecermos do nosso chamado. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Querido Deus, te agradeço por este estudo que o Senhor nos deu e porque aprendemos bastante, Senhor. Eu peço que nós possamos cumprir o teu propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Que nós possamos ser um rio e que em todo lugar que passemos possamos ser uma bênção. Que o Senhor esteja com o pessoal de casa, que o Senhor os abençoe e os cuide e que neste dia nós possamos confiar em Ti, Senhor, e que possamos ser uma bênção para as pessoas que nos encontrarmos com elas. Que o Senhor nos cuide e que possamos ser fiéis a Ti, Senhor. Que não possamos deixar o propósito que Tu tens para nós de lado, Senhor. Que possamos o pegar conosco e continuar, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos cuide, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham um bom dia e até amanhã. Até amanhã.